Oi pessoal de casa, hoje a nossa aula é sobre gêneros textuais. E aí, Isabelle, o que vai cair disso? O que eu preciso saber de gêneros textuais? Gêneros textuais nos ajuda para a gente entender que tipo de texto a gente vai encontrar na prova, a gente vai entender uma possível pergunta sobre que tipo de texto é aquele que está na prova. Dependendo do tipo de texto, eu já sei como interpretar, quais são os objetivos dele, qual é a característica dele. E é essa a nossa meta da aula de hoje, descobrir gêneros textuais. Te liga só. Gênero textual, tá, mas o que esse bagulho é? É o seguinte, ó, é o nome que se dá às diferentes formas de linguagem. Então, as diferentes formas de linguagem empregadas no texto. Cada texto se posiciona, se apresenta de determinadas maneiras. E essas maneiras é que vão nortear para que tipo de gênero textual é esse. E aí, ele diz, essas formas podem ser mais formais ou informais. Isso, se eu pegar, por exemplo, um editorial de jornal, eu não posso ter um editorial tão informal, brincando, avacalhando, tirando sarro. Eu espero um posicionamento mais formalizado. Agora, vou fazer uma piada. Tem como fazer uma piada de uma forma formal? Muito difícil. Então, ela se presta a uma linguagem mais informal. E podem se mesclar, não dá nada, dá para misturar essa relação. Pega, por exemplo, uma aula de direito, uma aula que a gente vê que alguns professores conseguem aplicar assim, um pouco de formalidade, um pouco de informalidade, e eles vão levando numa boa. Isso é uma sacada legal, os textos se misturam. E, porém, será nomeado com o gênero que prevalecer. Quem se destacar mais naquele tipo de texto é o que leva o nome ao texto. E ele diz assim, ó, os gêneros textuais estão intimamente ligados à nossa situação cotidiana. Eles existem como mecanismo de organização das atividades sociocomunicativas do dia a dia. Não entendi nada isso aí, calma, é assim, ó. O texto ele tem que se organizar para determinados gêneros textuais para a gente conseguir saber qual é o objetivo do texto só pela linguagem. Só pelo jeito que ele é trabalhado, só pelo jeito que ele é escrito, eu já consigo ter uma ideia qual é para que lado que ele vai correr. Isso é legal, nos dá um pouco mais de segurança. E eles assim, ó, sendo assim, os gêneros textuais são típicos, específicos de texto de qualquer natureza. Qualquer texto tem um gênero textual. Literários ou não literários, cujas modalidades discursivas são formas de organizar a linguagem. Aqui está o segredo da brincadeira. A gente estuda tudo isso para organizar a linguagem, para a gente conseguir saber, olha, esse texto é crônica, esse texto é conto, esse texto é publicidade, esse texto é editorial. E aí, esse o nosso objetivo da nossa aula de hoje, é conseguir identificar algumas dessas características, então, destes textos. Ó, na sequência, ele diz assim, ó, primeiro texto, editorial. Então, quando que eu já li? Alguém já leu o editorial? Cara, provavelmente as provas de concurso trabalhem muito mesmo com editoriais. Editorial é uma grande pedida. Ele é utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas. Pega lá qualquer revista, qualquer jornal, na largada já tem um editorialzinho ali pra gente entender. Que tem por objetivo informar. Então, o objetivo é informar. Mas, vamos mudar essa cor desse mas aqui, ó. Mas, sem obrigação de ser neutro, indiferente. Não entendi. Moral da história. Editorial. A gente vai botar assim, ó. Com opinião. Eu não quero um editorial mais ou menos. Eu quero um editorial se posicionando. Não me vem com, pois é, tu vê, é legal, é querido, o governo daquele partido. Não. Enfia o pé, meu amigo. A gente quer editorial, é um posicionamento da imprensa. E eles assim, ó, a objetividade e imparcialidade não são características. Ele não precisa ser objetivo e imparcial. Não é uma característica dele, desse tipo de texto, já que o redator demonstra sua opinião. Isso é legal, ó. O cara que assina esse editorial
é o cara que tem a opinião sobre aquele assunto. A gente vai encontrar, por exemplo, em muitos jornais, a gente vê que alguns jornais têm o editorial do jornal e tem editoriais abertos, em que as pessoas podem escrever. E quando a gente escreve, a gente se posiciona, certo? Então, isso são marcas de editoriais. Na sequência, para a gente dar uma pensada sobre isso, a gente vai ver, por exemplo, que os acontecimentos são relatados sob a subjetividade do repórter. Então, uma outra característica, subjetividade. De maneira que evidencia a posição da empresa em que está por trás da comunicação, pois os editoriais não são assinados por ninguém. Isso é legal da gente dar conta, ó. Eles não são assinados. Modernamente, a gente encontra uma série de editoriais que são assinados, mas a lógica dele é não assinar, porque o editorial representa a opinião daquele veículo de comunicação. Então, de maneira geral, eles não são assinados, porque ele é a opinião da Folha de São Paulo, ele é a opinião da revista Veja, ele é a opinião da Carta Capital, ou seja, ele é a opinião do veículo. E aí, assim podemos dizer que o editorial é um texto mais opinativo do que informativo. Eu não vou ler o editorial para me informar, isso eu faço numa notícia. O editorial eu vou para pegar uma opinião diferenciada. Modernamente se diz que os jornais deveriam ser compostos não mais por notícias, mas por editoriais. Por quê? Bom, porque a notícia tu vê um dia antes, né? Tu vê na internet, tu não vai ler no outro dia no jornal. Então é um debate legal que tem sobre isso. E ele diz assim, ó, ele possui um fato e uma opinião. Legal. Então a partir de um fato, o fato informa o que acontece e a opinião transmite a interpretação. Então é claro, né? O fato é o que acontece e a opinião, bom, é boa ou ruim, é a minha opinião, é a minha visão, é o meu olhar sobre aquele fato. É isso que a gente sabe de editorial. Então, peguei, por exemplo, um da Folha de São Paulo. E aí ele fala sobre o preço do etanol. Olha só, um assunto bem sempre do momento. A imagem de modernidade e inovação que o Brasil projetou internacionalmente em razão do uso do combustível do etanol é incompatível com as condições desumanas a que são submetidos de modo geral os cortadores de cana. Te dá conta que o fato é o etanol. Só que a opinião de quem vai dar, que essa opinião da Folha de São Paulo, não é sobre o preço propriamente dito, mas as condições desumanas com que se produz esse etanol. Então, ele sai desse título, o alto preço do etanol, e a gente pensa, preço do combustível, o preço do quanto custa lá na bomba do posto para a gente abastecer o carro. Mas ele dá uma norteada e diz, não, eu quero falar por esse aspecto. E aí ele entra lá nessa questão dos cortadores de cana, que tem uma vida útil de trabalho comparável à dos escravos, como indica a pesquisa da Unesp divulgada hoje na Folha de São Paulo. Então ele saiu do etanol, que é um assunto cotidiano, pegou essa pesquisa e largou uma opinião. Ele já disse a opinião dele. Ele acha que é incompatível com as condições humanas, né? Ele diz que é comparável a dos escravos. Mas é comparável a dos escravos? Isso é a opinião dele. Isso é a opinião dele. É ele que está noticiando, é ele que está dando a sua opinião. Então, isso é legal da gente ver, que é um clássico editorial. Aí, a partir daí, a gente já faz uma brincadeira ali para entender como é que isso aparece nas provas. E ele diz assim, ó, o título do texto refere-se. Isso é muito comum da gente encontrar nas provas. Tá, mas vamos lá. O que esse título quer dizer? Ao reflexo do custo da terceirização da colheita da cana no preço do etanol. Quando que tu leu terceirização? Não há essa palavra no nosso texto. Não há. Então a gente não pode mencionar isso como uma das opções. Depois, esse título refere-se aos problemas ambientais resultantes da expansão de cultura de cana. Percebe que a gente sabe desses problemas. A gente sabe que existem esses problemas. Mas isso não está de acordo com o nosso título. Na sequência, aos preços não competitivos do etanol brasileiro no mercado internacional. Quem não leu o texto até acha que é, mas o título fala de um alto preço, não no sentido real, financeiro,
mas no preço humano em que essa cana é produzida. E ele se refere às precárias condições de trabalho dos trabalhadores rurais na colheita de cana. Opa, isso aqui tá legal, né? Ou ela se refere ao aumento dos lucros obtidos pelos empresários que investem na produção de cana. Ninguém investe, né? Os caras têm más condições de trabalho. Por isso que a letra D, essas precárias condições de trabalho, é a nossa resposta. Letra D de desespero, então, para a gente fechar o editorial. Ainda, na questão 2, podemos citar como características do editorial. Aqui é um resuminho, só uma forma da gente levar com mais segurança para essa prova. Característica do editorial: imparcialidade na informação. Parou? Primeiro, o editorial é o contrário, né? A notícia, na ideia concebida de notícia, deveria ser imparcial. Quem, quando, onde, como, por quê. Mas o editorial é a notícia com opinião. Então ela não pode ser imparcial. De qualquer maneira, ela já vai cair para algum lado. Então por isso que está fora a letra A. Excesso de narração. Pessoal, é um texto que vai nos argumentar, é um texto que vai ter como característica principal a dissertação. Ele vai argumentar, ele vai dizer, olha, por causa disso, por causa desse outro, por causa desse outro. Ele vai te bater o tempo inteiro recheado de informações. Objetividade na informação. Não necessariamente, porque a objetividade fica por conta da questão da notícia. A notícia é objetiva. O editorial, o cara pode dar uma devagada lá, pode dar uma viajada full. Então não necessariamente ele tem que ser objetivo. Dissertativo, ou seja, argumentativo, crítico e informativo no desenvolvimento do texto. É isso que eu quero. Eu quero que ele pegue um fato e largue a sua opinião, me convença da sua opinião. Então, se ele vai me convencer, ele tem que ser dissertativo. Ele vai dar opinião, então ele é crítico. E ele traz um fato. Por isso que a letra D é a nossa resposta. A letra E ali é uma viagem louca, né? Porque poético, ritmo e emocional. Cara, eu não preciso ler um editorial para me emocionar, né? Não é bem o texto que a gente vai se emocionar. Por isso que não é a letra E, além de poético e ritmo que não fazem sentido algum. Feitoria. Artigo. O que é um artigo, então? São os mais comuns. São textos autorais, ou seja, eles são assinados, né? São assinados, cuja opinião é de inteira responsabilidade de quem escreveu. Seu objetivo é o de persuadir o leitor. Nem sei o que é persuadir, Zambelli. É te convencer de alguma coisa. Tanto é que uma marca dele é dissertativo. É um texto que nos convence, apresenta argumentos sobre o assunto abordado. Portanto, o escritor, além de expor seu ponto de vista, vamos sublinhar isso, além de expor o ponto de vista, deve sustentar através de informações coerentes e admissíveis. Isso é o princípio da redação nos concursos. É a ideia de eu te dou um assunto e tu me convence. Me mostra esse teu argumento, se teu argumento é bom. Não, por que tu acha errado? Ah, porque eu não acho legal. Mas isso não é argumento. Né? O argumento ele tem que ser consistente, ele tem que se estruturar. E diferentemente do editorial, o artigo ele é assinado. O artigo o cara vai lá e põe o nome dele, diz, ô meu, tá aqui ó, sou eu que escrevi essa porra. Então o artigo é mais porrada por isso. Vamos para o próximo. O que a gente pode falar? Leia o texto e considere as afirmações. Então um texto do Michael Dell, o mago do computador, lá da revista Veja, o cara disse: antes de mais nada, acho que querer ser milionário não é um bom objetivo de vida. Meu único conselho é: ache aquilo que você realmente ama fazer. Exerça a atividade pela qual você tem paixão. É dessa forma que temos as melhores chances de sucesso. Se você faz algo de que não gosta, dificilmente será bom. Não há sentido em ter uma profissão somente pelo dinheiro. Disse lá o Michael Dell, que é um milionário, né? E, claro, o cara já é milionário, né? Então, ame o que você faz. Né? Isso, mas é bonita, a história é bonita. Pô, te liga. Zambelli, não concordo com o seu Dell aí. Tudo bem, mas observa que o texto dele é para te convencer disso. O texto dele é: não acho que ser milionário é um objetivo de vida. Isso é a tese. Então, mas por quê? Porque você tem que amar o que faz, exercer com paixão, vai ter mais chance. Se você não gosta, não vai ser bom. Aí ele te convence. E ele assina esse texto. Então esse texto não é a opinião da Folha de São Paulo, não é a opinião da Veja, é a opinião do seu Dell. Então é isso, é diferente, tá? Vamos lá para a próxima então. O
que a gente vai ter a partir daí? A gente vai ter uma questãozinha para brincar um pouco, afinal, como é bom estudar português. Ele diz assim, ó. Depreende-se da leitura do texto que querer ser milionário é ruim, pois esse desejo impossibilita o homem de amar o trabalho. Nada a ver, né, gente? Não é porque tu vai ser milionário, então tu não pode desejar o trabalho. Não, eu sou um exemplo disso, eu sou milionário e gosto do que eu faço. Tá, mentira. Eu não gosto. Não, mentira, eu não sou milionário. Te liga, a ideia é, tá escrito isso no nosso texto? Olha, depende da leitura, querer ser milionário é ruim? Não, não é ruim. É que não é exatamente essa a concepção. Ruim é trabalhar naquilo que tu não gosta. Ele acredita que quando a gente gosta é que fica legal. E aí a gente tem mais chance de se dar bem. Legal. 2. Para o autor, as chances de sucesso em uma profissão depende da paixão com a qual ela é exercida. Isso é evidente no nosso texto. Fica claro que ele é um reforço que ele tem ali de dizer, cara, tem que ser apaixonado pelo bagulho. Senão não tem como. Depois, é consenso atribuir-se ao sucesso, a paixão pela atividade que se realiza. Ó, é consenso atribuir sucesso à paixão? Não, né? Porque o sucesso que as pessoas declaram é quando o cara fica milionário e não quando o cara é apaixonado pelo que faz. As pessoas, até uma crítica, né, que o texto poderia abordar, que era essa ideia de que o sucesso não é ser milionário. O sucesso é tu acordar de manhã e ir trabalhar porque tu tá afim, né? E não porque é uma obrigação, porque aquilo é pesado. Então, a única correta passa a ser a letra B de Brasil. Depois, na próxima, vamos falar de notícia. Essa aqui a gente está mais acostumado. Todo mundo tem televisão em casa, todo mundo lê jornal, e aí a gente sabe o que é notícia. Notícia vai ser, podemos perfeitamente indicar características narrativas. Cuidado, uma notícia não tá lá para te convencer, teoricamente, né? Na teoria não era para ela te convencer, te provar nada. Ela era para te contar uma historinha e tu, entendi. Quem, quando, onde, como e por quê. Esse é o objetivo da nossa notícia. O fato ocorrido que se deu em determinado momento, em determinado lugar. Ó, então eu quero saber quando, onde, quem, né? Por quê. Aí ele pode dar as características do lugar, bem como das personagens. São muitas vezes minuciosamente descritos. Lembra quem é aqueles programas de final de tarde aqui no Brasil, que o cara fica, vem fulano, vem comigo, a violência realmente tomou conta das cidades, veja essa mulher sangrando na cozinha, olha lá o cachorro lambendo sangue, a faca enferrujada nas costas da mulher, olha a criança chorando. O cara vai descrevendo os fatos, ele vai enriquecendo de detalhes, para aprender a audiência, claro. E nós vamos mostrar o corpo, não desligue. Antes disso, deixa eu falar aqui, olha essa máquina fotográfica. Ele vai te segurando a audiência pela descrição. Aquela notícia se estende até não poder mais e poderia ser muito mais rápida, mas faz parte, é um estilo de notícia, né? Não vou nem chamar de jornalismo. E ele diz assim, ó, são autorais. Opa, não entendi. O cara que escreve essa notícia assina a notícia. E ele diz, apesar de nem sempre serem assinadas, seu objetivo é tão somente de informar e não de convencer. Isso equivale a dizer narração. Detalhe, geralmente são assinadas, mas podem não ser assinadas. Às vezes o cara te dá uma notícia quem, quando, onde, como, porquê. Em muitos sites, numa visão mais moderna, em muitos sites a gente não tem essa assinatura. Num jornal mais tradicional é comum aparecer essa assinatura. Então, não é dissertativo, é um texto narrativo. E aí, olha só. Uma notícia. Então, são autorais, apesar de nem sempre ser assinados, seu objetivo é tão somente informar e não te convencer. Prova disso. Obra-prima de Leonardo da Vinci é uma das mais admiradas telas jamais pintadas, devido, em parte, ao sorriso enigmático da moça retratada. A Mona Lisa está se deteriorando. Então, olha só. O grito de alarme foi dado pelo Museu do Louvre, em Paris, que anunciou que o quadro passará por uma detalhada avaliação técnica com o objetivo de determinar o porquê do estrago. O fino suporte de madeira sobre o qual o retrato foi pintado sofreu uma deformação
desde que especialistas em conservação examinaram a pintura pela última vez, diz o Museu do Louvre em uma declaração por escrito. Te dá conta que ele não me convenceu de nada, ele apenas me retratou um fato. Olha, está acontecendo essa tragédia lá no Museu do Louvre com o quadro da Mona Lisa. É isso. Ele não está me dizendo o que você acha, olha só que horror. Se cuidassem direitinho do quadro, não ia acontecer. Ele não está avaliando. Ele está só me contando uma história. É isso. Isso é uma notícia. E aí a gente tem ali, ó, a fonte de onde saiu essa notícia. O que é uma crônica? Vamos pensar num tipo de texto crônica, que também é muito comum de aparecer em provas de concurso. E a crônica é a fotografia do cotidiano, a poesia para descrever o bagulho lá. É a fotografia do cotidiano, realizada por olhos particulares. Geralmente o cronista apropria-se de um fato do cotidiano para posteriormente tecer críticas ao status quo, baseadas quase exclusivamente em seu ponto de vista. Então, ponto de vista. Linguagem desse tipo de texto é predominante coloquial. É predominantemente, mas ele pode ser uma relação poética. Ele pode ter uma configuração de crônica literária. Bom, mas isso não é uma obrigação. A crônica, lembra disso. Crônica é a fotografia do cotidiano. Crônica, o cara pega, ele acordou de manhã, ele foi comprar um jornal, tropeçou, olhou para o lado, tinha uma véia sendo assaltada. E aí ele, meu Deus, a violência, as velhinhas, por que andam com tanto dinheiro? E aí ele dá uma viajada a partir dali. E quando eu ficar velho, como é que é você? Será que eu seria um bom ladrão? Será que eu seria a vítima? Ele dá uma viajada no bagulho, de uma forma literária, de uma forma coloquial, enfim. Crônica hoje é um dos textos que mais aparecem em jornais, em sites, porque é a partir do dia a dia que a gente vai expressando um pouco de literariedade, né? Um pouco de brincadeira de construção de texto. E aí ele diz aqui então, ó, características das crônicas. Então, a crônica, ela é mais rápida, porque ela é do dia a dia. Ela tem uma narração curta, ela começa a te contar uma história, ela descreve fatos da vida cotidiana, a crônica é o olhar do momento, é a fotografia do dia a dia, pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico, e aí é que está a parte literária do negócio, porque a crônica pode ser de tudo que é tipo. Eu posso brincar, posso debochar, posso falar sério, possui personagens comuns, a velhinha que tropeçou, foi assaltada, segue num tempo cronológico determinado, então foi ali quando ele foi comprar o pão, naquela manhã, uso da oralidade na escrita e coloquialismo na fala dos personagens e uma linguagem simples. São marcas da crônica. Por isso que hoje é um dos textos, os tipos de texto que mais são lidos por essa facilidade, nessa linguagem mais comum. Então, tá aqui, ó. Uma crônica da Marta Medeiros, de 2008, adaptada. Caiu num concurso isso aqui. Ele diz assim, ó. Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. O nome do teste era tentador. O que Freud diria de você? Uau! Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte. Os acontecimentos de sua infância a marcaram até os 12 anos. Depois disso, você buscou conhecimento intelectual para o amadurecimento. Perfeito! Foi exatamente o que aconteceu comigo. Fiquei radiante. Eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise e ele acertou na mosca. Claro que ela debocha desse site, ela está sendo irônica com o site, porque óbvio que a partir dos 12 anos de idade, né, marcaram os seus acontecimentos da infância e a partir dali, então, 12 anos de idade a gente começa a já não querer mais depender tanto da mãe, a gente já parte para uma outra vida mais intelectual, e é isso. A partir desse fato ela deu uma debochada, comentou, criticou a internet, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, fatos óbvios, e aí isso é uma crônica. Na sequência, então, a gente tem lá, quanto às influências que a internet pode exercer sobre os usuários, a autora expressa uma reação irônica no trecho. Fiquei radiante. Eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise. Te dá conta que ela tem uma relação irônica
Claro que ela não ficou radiante, ela está debochando da cara do site. Por isso que a resposta é certo, né? Porque ela está sendo irônica, ela está debochando, é óbvio que ela não ficou emocionada. Ó, o site fez uma consulta para mim. Então, era isso. Na sequência, a gente tem o ensaio. O que é o ensaio? É um texto literário breve, situado entre o poético e o didático. Legal, vamos marcar isso. Ele é situado entre o poético e o didático, expondo ideias, críticas, reflexões. Olha só, tá vendo que eles são muito parecidos, os tipos de texto que a gente estudou até agora. Eles vão se cruzando nesse caminho. Esse ensaio, ele já mistura poético e didático e ele vai para tudo, ó. Reflexões, críticas, enfim. É menos formal, consiste também na defesa de um ponto de vista e subjetivo sobre um tema. E aí, olha só, esse tema é humano, filosófico, político, social. Tu entende que os textos estão se misturando agora. Ele diz: o ensaio assume a forma livre e a sistemática. Ou seja, ele pode ser sobre qualquer coisa, sem um estilo definido. Por essa razão, um filósofo espanhol definiu como a ciência sem prova explícita. Não entendi nada. Esse ensaio, ele é muito empírico. Ele é muito do que a gente está viajando naquele momento. Eu não quero pesquisar, não quero morrer fazendo pesquisa. Eu quero só dar uma viajada nisso. E essa viajada, então, é a relação do ensaio. Vamos dar uma olhada lá, então. O que a gente espera desse ensaio? Olha o Drauzio. O que o seu Drauzio falou aqui, ó? Seu Drauzio Varela falou o seguinte: entre os primatas, o aumento da densidade populacional não conduz necessariamente à violência desenfreada. Diante da redução do espaço físico, criamos leis mais fortes para controlar os impulsos individuais e impedir a barbárie. Tal estratégia de sobrevivência tem lógica evolucionista. Descendemos de ancestrais que tiveram sucesso na defesa da integridade de seus grupos. Os incapazes de fazê-lo não deixaram descendentes. Definitivamente, não somos como os ratos. Então tá, o que o nosso texto vai falar sobre isso? Tu vê que ele pegou um texto, ele deu uma brincada, é uma pesquisa que não é bem pesquisa, ele comentou sobre, ele se posicionou. E aí ele diz o seguinte, ó: como a escolha de estruturas gramaticais pode evidenciar informações pressupostas e significações implícitas. O emprego da forma verbal em primeira pessoa criamos autoriza a inferência de que os seres humanos pertencem à ordem dos primatas. Te liga que no texto é exatamente o que ele fala aqui, ó. Entre os primatas, o aumento da densidade populacional não conduz à violência desenfreada. Não é porque cresceu a quantidade de gente que a gente vai se matar. Diante da redução de espaço, criamos. Opa, ele também diz que ele é. Porque criamos, ou seja, ele está naquele bolo. O autor se coloca dentro da história, do que ele está narrando, por esse verbo na primeira pessoa do plural. Então, a gente tem a resposta como certa. É isso aí. Legal. E um texto literário é o quê? Pessoal, um texto literário é a construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias, como linguagem elaborada. Texto literário pressupõe uma linguagem elaborada. Aí ele diz, de forma a causar emoções ao leitor. Então ele é mais subjetivo, ele é mais tocante. E ele diz, uma das características distintas dos textos literários é a sua função poética. Mas não precisa ser poesia, ele tem que ser bonito, ele tem que ter trabalhado uma linguagem conotativa, em que é possível constatar ritmo e musicalidade, organização específica das palavras e um elevado nível de criatividade. Claro que a palavra-chave é criatividade, né? Essa é a palavra-chave que a gente tem. Bonito. Próximo. Tá aqui, ó. Olha o que diz lá o nosso texto. Diz assim: madrugada na aldeia, da Cecília Meirelles. Madrugada na aldeia nervosa, como as glicínias escorrendo orvalho, os figos prateados de orvalho, as uvas multiplicadas em orvalho, as últimas uvas miraculosas. O silêncio está sentado pelos corredores,
Tado as paredes grossas de sentinela, em cada quarto os cobertores peludos envolvem o sono, poderosos animais benfazejos, encarnados e negros, antes que um sol luarento dissolva as frias vidraças e o calor da cozinha, o perfume da casa, como a lembrança das árvores ardendo, a velhinha do leite da cabra, e é uma linguagem toda elaborada e o cara vai lutando nessa linguagem o tempo inteiro. O tempo inteiro. O cara lida com isso. Ele vai batendo, ele vai jogando, ele vai repetindo a palavra, ele faz trocadilho. Linguagem literária. Eu não encontro isso numa notícia, eu não encontro isso numa charge, eu encontro em texto literário. E aí, a minha pergunta é: considere as seguintes afirmativas. E ele diz assim, ó: o assunto do poema reflete simplicidade de vida, coerente com o título. Madrugada na aldeia. Madrugada na aldeia nervosa, com as glicícias correndo orvalho, os figos prateados. É tudo muito simples, né? Os cobertores, o sol luarento, de as frias vidraças, o calor na cozinha, do perfume, a velha do leite da cabra. É tudo muito simples, é tudo muito básico. Então, madrugada na aldeia, né? A aldeia já dá essa marca de simplicidade. Por isso que é certa a número 1. 2. Predominam nos versos elementos descritivos da realidade. O tempo inteiro está se descrevendo essa realidade. As paredes que são daquele jeito, o cobertor que é daquele outro, e assim vai. Então, há sim uma descrição da realidade. Há no poema uma clara oposição entre o frio... Aqui está a pegadinha, ó. Entre o frio silencioso da madrugada e o sol que surge e traz o calor do dia. Olha aqui. O sol luarento dissolva... Antes que o sol luarento dissolva as frias vidraças. As vidraças estão frias e o silêncio está sentado nos corredores. E aqui a questão fala em o frio silencioso da madrugada. Não. O silêncio está lá e o frio está nas vidraças. Eles não são juntos. Ele só linkou porque são palavras que estão no texto. Mas quando ele fala... Vamos pegar ali, ó, para entender. Volta, Zambelli. Quando ele fala aqui em frio, quando ele fala aqui, ó, em o silêncio sentado nos corredores, frias vidraças, é frio, silêncio lá, vidraças aqui. Só que o que a questão trabalha? Os caras, tu já leu silêncio, já leu frio. Aí ele pega e diz frio silencioso. Não, mas são coisas distintas. Então a 3 não faz sentido. Por isso que a nossa resposta está na letra E, apenas 1 e 2 como resposta. Legal, né? É muito tri interpretação. Olha a próxima. Peça publicitária. Para que serve uma peça publicitária? Modo específico de apresentar uma informação sobre produto, marca, empresa, ideia ou política, visando a influenciar a atitude de uma audiência em relação a uma causa, posição ou atuação. A propaganda comercial é chamada também de publicidade. Ao contrário da busca de imparcialidade na comunicação, sublinha isso. Aqui está o segredo. A propaganda apresenta informações com o objetivo principal de influenciar. É claro que uma propaganda serve para influenciar o leitor ou ouvinte. A propaganda tem que me convencer a querer comprar aquele produto. Para tal, frequentemente apresenta os fatos seletivamente, possibilitando a mentira por omissão. Isso aqui é um debate eterno, né? Se a propaganda nos mente quando ela nos omite as coisas. Para encorajar determinadas conclusões ou sua mensagem exagerada para produzir uma resposta. Emocional, não racional. E aí vamos ver então o que é isso, né? O que essa linguagem tem? Por que é tão legal da gente pensar isso? Aqui, ó, caiu num concurso. O anúncio publicitário a seguir é uma campanha de um adoçante que tem como slogan a frase "mude sua embalagem". E agora é o açúcar, né? E uma pancinha aqui, ó, do açúcar. Que gênio que é essa propaganda. Ele diz: a palavra embalagem, presente no slogan da campanha, é altamente expressiva e substitui a palavra vida, corpo, jeito, história ou postura. Pessoal, isso aqui não é a pança? Então a gente tem a letra B de Brasil como resposta. Porque quando ele fala mude a sua embalagem, eu olho para a embalagem do açúcar e vejo uma barriga de uma pessoa ali, ó. Então, mude a sua embalagem, ou seja, é uma propaganda
de adoçante. E aí tá escrito açúcar. Já há uma oposição. Muda a sua embalagem. Aí tu fala, tá me chamando de gordo. Não. É do açúcar para o adoçante. Mas ao mesmo tempo, tem também a questão do corpo ali, né? Olha o desenho do saco. É sacada genial. Isso é uma linguagem publicitária. Na sequência, a piada. Então, dita ou pequena história espirituosa ou engraçada. A piada não necessariamente ela tem que ser tão engraçada assim. Mas ela é assim, ó. Dois amigos conversavam quando passa uma mulher e cumprimenta um deles, que fala, eu devo muito a essa mulher. Por quê? Ela é sua protetora? Não, ela é a costureira da minha esposa. Então eu faço uma série de inferências que pressupõem que na piada o efeito de humor se deve principalmente à situação constrangedora em que ficou os amigos quando a mulher a cumprimentou. Não, eles não ficaram constrangidos. Um só falou a partir daquilo. Constrói-se pela resposta inesperada de um dos amigos, revelando que não havia entendido o teor da pergunta. Não, então não é porque não havia entendido o teor da pergunta. Não é ali que nasce a piada. A piada nasce no fim. É provocado pela associação entre uma mulher e minha esposa, sugerindo ilegítimo relacionamento amoroso. Te liga, né? Não tem nada a ver com traição. Firma-se no aproveitamento de distintos sentidos da mesma expressão linguística. Devo muito. Claro, é aí tá a piada. Porque quando ele falou, eu devo muito, tanto é que o outro pergunta, é tua protetora? E ele vai pelo outro lado. Não tem nada a ver com proteção. Tem a ver com grana mesmo. A minha mulher gasta demais. É isso que ele está te dizendo. Então é uma quebra dessa ideia, né? Por isso que a letra D é a nossa resposta. E é produzido prioritariamente, cuidado com as hierarquias, ó. Prioritariamente pela pergunta do amigo, em que o emprego malicioso da expressão sua protetor. Não é aí que nasce a piada. A piada nasce na letra D de desespero, então, que é a nossa resposta. Interpretação de tabelas de gráficos também, uma boa pedida de prova, também parece muito comum a gente encontrar esse tipo de questão. E aí, pessoal, é basicamente olhar para o gráfico e ler o que está escrito nesse gráfico, não tem muito que a gente debater. Então, analisando as informações contidas no gráfico, é correto afirmar que, letra A taxa de analfabetismo entre as pessoas de 15 anos ou mais manteve-se a mesma em todas as regiões do país desde 2000. Bom, basta que nós olhemos que 2000 é a relação do meio e ele diz que entre as pessoas de 15 anos ou mais, manteve-se a mesma. Olha só, a coluna do meio, uma está lá em cima, a outra está aqui embaixo, a outra está aqui, a outra está aqui embaixo. Ou seja, não foi bem isso que eu estou mostrando no gráfico. O número de analfabetos entre as pessoas de 15 ou mais anos diminuiu entre a população brasileira em geral. Ó, o novo 2010, que era da época que saiu o gráfico, ó, tá menor aqui, 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 tá menor aqui. Ou seja, tá aí a nossa resposta. Letra B de Brasil, a nossa resposta. Interpretação de gráfico é muito mais atenção do que qualquer outra coisa. Bate o olho e vem para as nossas alternativas. Na sequência, uma charge. O que é essa charge, então? Charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar algum acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidas. A palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algo a torná-lo burlesco, ou seja, vamos lá debochar, vamos tirar um sarro daquilo ali. E aí ele diz que a charge pode ser político-social, mediante o artista expressa graficamente sua visão. Charge é genial, porque a charge ela pode trazer questões políticas, questões do comportamento, enfim, charge pode ser para muitas relações aqui, legal da gente pensar sobre isso. Então tá aqui, ó. Diz lá, Brasil tem 25 milhões de telefones celulares, é a notícia. Aí a gente vê lá o carinha puxando um carrinho, cheio de tralha ali, caindo lixo e tal. E eles assim, ó, me liga mais tarde, agora eu tô enrolado no trânsito. E tá lá. Então o que isso tem de crítica nessa relação ali, né? E eles assim, ó, a relação entre o conjunto da charge e a frase Brasil tem 25 milhões de telefones, fica clara porque a imagem e a fala do personagem sugerem sentimento de vigilância permanente. O que tem a ver a vigilância, né? Vigilância do quê?
Então não tem nada de vigia nessa relação. Depois, aperfeiçoamento dos aparelhos celulares. Não é o que diz aqui, não tem nada a ver com a tecnologia desse aparelho. Letra C, inadequação do uso celular. Por que é inadequado o uso do celular? Não está inadequado, o cara tá falando normalmente. D, popularização do acesso à telefonia móvel. Isso é legal. Por quê? Porque dá para ver que é um popular, o cara está levando um carrinho, pressupõe que ele não tenha muitos recursos financeiros e ele tem um celular, ou seja, popularizou o celular. Tá aí a nossa resposta. Facilidade de comunicação entre as pessoas não é a relação exata, né? Não é uma questão de facilidade, é uma questão que todo mundo tem celular. Já não é mais um produto de luxo como se era antigamente. Hoje é recurso fundamental para todo mundo poder trabalhar, para todo mundo se virar nessa ideia. Tanto é que 25 milhões de celulares e aqui está o cara, realmente foi popularizado. Então a Charge tem essa característica, que era a característica de trabalhar com uma certa ironia, com uma certa crítica social, mostrando uma sacada diferenciada para a nossa realidade. Ainda. Quadrinhos também, muito comum de aparecer em prova. Então, o quadrinho, ele é o hipergênero, que agrega diferentes outros gêneros, cada um com as suas peculiaridades. O quadrinho, ele tem a grande sacada de misturar semântica, semiótica, que é o desenho, ele mistura a questão de nos convencer, a questão de brincar, a questão de ser irônico. O quadrinho, ele tem essa transitoriedade, assim, na questão desses gêneros textuais. E aí ele diz assim, mãe. Então já deixou claro que essa aqui é a mãe do cara, né? Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Tá lá o Kelvin indignado. E ele diz assim, isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Olha só, carro, calotas, e aí ele linka uma ideia, ele faz um deboche disso e ele sai dele, né? Ele diz, olha, não sei de nada, entendeu? É tu que tá falando. E aí vamos ver o que tipo de questão que costuma cair em cima disso? A mãe identifica no discurso do menino uma contradição, crueldade, tristeza, generosidade ou acerto? Bom, acerto não, porque ele mudou de ideia rapidinho, né? Generosidade, ele não é nada generoso, ele está indignado, está pensando com ele, né? O problema é que mundo é esse que vão deixar para ele? Tristeza, ele não está triste, ele está indignado. Crueldade, o menino não é cruel, ele está se fazendo de idiota. Ele está fazendo uma contradição, porque ele diz estar preocupado com a questão dos poluentes e acaba, na verdade, querendo ir de carro, né? Então ele diz, tudo bem, não me falaram das calotas, vamos falar de outra coisa. Vamos continuar o debate. Então a gente tem a letra A em cima disso. Note que essa videoaula ela vai acabar nos ajudando para a gente entender que tipo de texto a gente vai encontrar lá no dia da prova. Quais são as relações, as características que vão limitar esse texto pertencendo a um gênero ou a outro. Claro que os mais comuns são os editoriais, as crônicas e as charges na hora da nossa prova. Mas existem outras opções. As questões costumam trabalhar em cima de títulos, em cima de palavras-chave, em cima de ideias diferenciadas e é para isso que a gente assistiu essa videoaula, certo? Boa interpretação de texto para todo mundo, boas análises textuais e a gente se vê na próxima.